No dia 4 de março foi o Dia Mundial da Obesidade, uma data destinada a alertar a população sobre a necessidade de prevenir essa doença, que já ganhou status de epidemia, atingindo 700 milhões de pessoas no planeta todo, Renatinha. É muita gente, é muita gente. No Brasil, 60% das pessoas têm excesso de peso e 20% estão obesas. E um considerável número de crianças já convive com peso além do ideal. Esse é o tema do Você e o Doutor de hoje, com o médico de família, doutor Antônio Sproisser. Tudo bem, doutor Antônio Sproisser? E com os nossos convidados de hoje, Antônio e Simone. Sejam muito bem-vindos, viu? Bom dia. Olha, o Murilo, que é filho do Antônio e da Simone, tem 10 anos, mede 1,45 m de altura e tem 70 quilos, ou seja, ele é uma criança que está acima do peso. Antônio e Simone, muito obrigado pela presença de vocês. Desde que idade, há quanto tempo o Murilo vem sofrendo com o excesso de peso, com peso acima do ideal? Uns 4 anos de idade. Desde os 4 anos? Que ele começou a desenvolver, aí foi engordando mais e mais e mais. Nós tentamos levar ele em médicos para ter uma alimentação mais saudável, mas mesmo assim a gente não conseguia ter essa rotina com ele. O Antônio, em nenhum momento ele chegou a perder peso, ele sempre foi ganhando peso, é isso? É, a tendência foi só ganhando a cada vez mais. E aí a gente bateu esse desespero, né? Ele tem ansiedade muito agressiva para comida, cada vez querer comer mais e mais, e eu acho que a ansiedade, excesso de comida acaba atrapalhando ele também. Bom, é por isso que nós convidamos vocês para que estejam aqui conosco, né? Assim como é o drama de muitas outras famílias em todo o Brasil. Isso já é um drama mundial, inclusive. Doutor Sproisser, qual é o grau de obesidade do Murilo e qual é a taxa de obesidade infantil aqui no Brasil? Bem, o Murilo atualmente ele tem um índice de massa corpórea calculado em 32. E 32 já é considerado obesidade do tipo 1. E a segunda pergunta, César Filho, aqui no Brasil atualmente, as crianças de 5 a 9 anos de idade, 1 a cada 3 crianças está acima do peso e está obesa. E isso é um problema, como você acabou de falar, é um problema mundial. Pouco mais de 33% É já. pouco mais de 33%. bastante. Então é um número muito, muito elevado. E a gente começa a perceber isso cada vez mais com os amigos, com os coleguinhas dentro da nossa própria casa e fica se perguntando como que isso está acontecendo, o que eu posso fazer? Então, para a gente entender direitinho, acho que eu queria que o doutor começasse explicando para todo mundo como as células de gordura, elas agem na primeira infância. Então, na primeira infância, as células de gordura, elas fazem o quê? Dentro do nosso corpo, a gente tem células de gordura que são chamadas células adiposas, que são essas células de gordura aqui. Então, uma criança normal, com peso bom, vamos supor 5 anos de idade, que ela está aqui, essas células adiposas, elas vão se multiplicando e podem levar a uma hiperplasia dessas células de gordura que estão localizadas logo abaixo da pele, no tecido adiposo que você tem aqui. Então, essa hiperplasia é normal, porque a criança come, se exercita, ela dorme, tem vários aspectos. Já a criança que está acima do peso e a criança obesa, ela tem uma hipertrofia dessas células de gordura. A célula de gordura funciona como um envelope. Então o envelope vai crescendo, 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 fica uma bola bem grandona. E o problema disso qual é? É que quando a criança perde peso, essa célula de gordura volta a ser o que era antes, o envelope fica igual, o tamanho fica igual. Então, o efeito sanfona pode acontecer. A hora que eu volto a comer outra vez mais, essa célula cresce. Seria uma memória da célula. Uma memória da célula e isso é o efeito sanfona, né, Ana Hickman? Você volta a ficar obeso outra vez. Agora, doutor, quais são os fatores, né, que podem aí interferir em um ganho de peso excessivo na infância? A gente viu que o Antônio falou muito de um problema que a gente antes pensava que só afetava o adulto, que é a ansiedade. Sim, é verdade. Mas hoje, cada vez mais crianças estão ansiosas também. Cada vez mais jovens as crianças. A sua pergunta é muito importante porque os fatores de risco que levam uma criança a ser obesa podem ser esses daqui. Os fatores genéticos, ou seja, a família tem uma genética, e problemas hormonais, principalmente distúrbios da tireoide. Fatores ambientais são muito importantes. O ambiente que a criança vive é favorável a ganhar peso, é favorável a comer errado. Os pais já dão exemplos ambientais. Fatores emocionais, a criança sofre bullying
Então ela vai ficando cada vez mais dentro de casa sem querer se socializar. Distúrbios do sono, porque a criança vai dormir muito tarde, porque fica nos celulares, nos Apples, fica mexendo vai dormir muito tarde e não cria acorda cedo. Uma rotina saudável do sono. O sedentarismo, a criança que fica na tela há muito tempo fica sedentária, não sai de casa, não faz atividade física e, finalmente, o desequilíbrio alimentar. Comer muito carboidrato, comer muita gordura, muito açúcar, na hora errada e em quantidade também grande. A criança que tem um quadro ansioso, ela quer comer. Não é o corpo que precisa, é o cérebro que precisa. E a gente percebeu agora na pandemia, né, César, que as crianças ficaram mais ansiosas por conta da escola. São várias coisas, não só quem sofre bullying, mas pelo excesso de atividades, às vezes, e responsabilidades. Os pais ansiosos passam para a criança esse traço de ansiedade também e a família toda fica ansiosa. Agora, a Simone está prestando uma atenção aqui, né, Simone? Você se identificou com algum daqueles fatores ali com o Murilo? A ansiedade, principalmente. A ansiedade. Ele dorme bem? Olha, ele vai dormir um pouco tarde. Também por causa de jogos, essas coisas? A TV, fica assistindo, ele dorme tarde também. Simone, e o bullying? Também, teve dia já ele chegou em casa chorando porque o amiguinho chamou ele de baleia. Então, ele se abre com vocês para falar sobre isso? Sim. Ele conta o que acontece? Sim, conta. E ele tem desejo de emagrecer também? Porque às vezes a criança não quer saber, né, doutor? Às vezes a criança está feliz com aquilo e não quer saber de nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de dieta, nada, nem de exercício. Ele pratica algum esporte ou não? Ele praticava. Hoje ele não está praticando mais. Mas depois da pandemia que nossa rotina mudou bastante, aí deu uma paralisada, mas queremos retornar. Agora, doutor, você falou aqui com relação à hereditariedade também, né? A gente percebe que eles não são obesos, não é? Isso pode ter traços diferentes? Pode, porque muitas vezes... O metabolismo pode ser diferente é mais lento. também. Por isso que é importante uma avaliação médica, por isso que é importante alguns exames, como nós estávamos conversando, para a gente localizar se tem algum efeito orgânico dentro do corpo do Murilo que pode estar interferindo, como eu falei, de distúrbios hormonais. Tireoide pode afetar? Tireoide, claro. Tanto é que a gente vai fazer alguns exames para ver o que está acontecendo. Por isso que é importante sempre conversar com o profissional de saúde, conversar com o pediatra, no caso das crianças. E eu queria, doutor, que você explicasse para todo mundo quais são os principais problemas de saúde que podem surgir, que podem acometer uma criança com excesso de peso, com obesidade. Então, a gente tem uma criança agora que está com excesso de peso, o índice de massa corpórea bem alto. Quais são as consequências? A primeira delas é o diabetes. É quando o açúcar no sangue começa a aumentar e esse açúcar pode aumentar progressivamente, não é só uma hora, vai aumentando. Segundo lugar, doenças cardiovasculares. Nossa, mas criança pode ter problema já de hipertensão? Sim, a gente está observando que as crianças já podem estar hipertensas pela obesidade. Terceiro lugar, distúrbios psicológicos, como a gente acabou de falar aqui. A depressão que está ligada à ansiedade, que está ligada ao bullying, é uma série de fatores que têm que ser bem avaliados. Depois, alterações ortopédicas. Criança ou adolescente já pode ter problema na coluna, na bacia, no joelho, nos pés para andar, tem dor. Então, uma avaliação é muito importante e o principal é fazer a prevenção e não deixar chegar lá. Ô, doutor, não deixar chegar lá, eu acho que essa é uma frase importante, porque assim, o Murilo começou com 4 anos de idade, mas às vezes os pais olham e dizem, não, quando chegar na fase do estirão, ele vai emagrecer. É verdade. Estou esperando esse estirão. Você pensou assim também? Pensei. E não acontece, não é bem assim, né, doutor? Verdade. Cada vez mais ele está engordando. Exatamente. E aí, quais são as dicas para prevenir a obesidade infantil? Então, sabe doutor? que a dica principal começa, sabe aonde? Quando o nenê está na barriguinha da mãe, no útero da mãe. Então, vamos dar uma olhadinha nos principais itens. Primeiro, a amamentação materna é fundamental, o aleitamento. E você que é mamãe, amamente. Não pare de amamentar no primeiro e no segundo mês. Segundo lugar, alimentação saudável. Ofereça hortaliça, verdura, legumes, fibras, água e evite os açúcares, os carboidratos. Depois, deixa fazer atividade física, deixa jogar bola, deixa pedalar, deixa subir escada, vai nadar, entra no mar, vai correr com os amigos, não bloqueia os filhos de fazer atividade física. E ponha limite no uso de telas, no máximo de 1 até 2 horas por dia. É o que a gente preconiza para a criança não perder tempo, né? Essas horas de sono para a idade. Uma criança de 5 a 7 a 9 anos, ela tem que dormir de 10 a 12 horas por dia.
Porque você acha que é muito, mas não é. É o que o cérebro precisa para liberar os hormônios, como o hormônio do crescimento, principalmente, e a melatonina. São hormônios fundamentais para você viver bem. São coisas que a gente precisa colocar na nossa rotina e eu sei que às vezes fica um pouco difícil pela rotina da família inteira, mas é importante. Tanto que a gente podia mostrar aqui um pouquinho de quais alimentos tem, se existe uma maneira eficiente de fazer essa transformação dentro de casa, essa substituição de coisas do nosso dia a dia que não fazem tão bem à saúde por alimentos mais saudáveis. Então vamos ajudar a Simone e o Antônio a substituir alguns alimentos para o Murilo. Eu sei que você é um excelente chefe de cozinha, mas aqui vão algumas sugestões. Por exemplo, cereais com açúcar. Vamos começar a dar um pouco mais de aveia. Tira o açúcar e põe aveia. Esses condimentos artificiais que tem aqui, substituir por condimentos naturais. E os salgadinhos, o que eu posso pôr no lugar? Pode colocar polvilho, tapioca, uma pipoca, os achocolatados, né, que é tão famoso de manhã a criança tomar chocolatado várias vezes por dia, um cacau natural. O cacau natural é saudável. E os sucos que são artificiais, colocar fruta, dar fruta para a criança ou suco feito da fruta, mas preferencialmente comer a fruta do que tomar o suco da fruta. Portanto, descasque mais, desembale menos. Boa, né? Essa frase é maravilhosa. Você é Sim. o meu assistente. Boa. Olha, a gente quer agradecer muito a presença do Antônio e da Simone, que vieram compartilhar aqui junto com a gente nessa experiência e também as preocupações de pais de uma criança obesa. Mas a gente também tem uma boa notícia para vocês, porque o Hoje em Dia vai ajudar a família na luta contra a obesidade do Murilo. Tem todas as orientações do Dr. Antônio Sproisse, que está aqui conosco, né? Que vai acompanhar o caso do Murilo a partir de agora, aqui no estúdio. E também nós vamos ter a presença de um suporte da nutricionista Bianca Naves, que é nossa parceira já há tanto tempo aqui no Hoje em Dia e que também participou do reality Além do Peso, ajudando muita gente a emagrecer. E quem também vai fazer parte dessa força-tarefa é o Juliano Célia, que é consultor de saúde e referência em qualidade de vida e que já participou do reality A Fazenda e botou todo mundo lá para treinar. Olha as imagens dele aí, né? O nosso objetivo é fortalecê-los nessa guerra contra a obesidade infantil com a nossa equipe multidisciplinar que tem a missão de ajudar o Murilo e toda a família na busca por hábitos mais saudáveis. Gostaram? Amei. Nossa, era isso Agora que vai nós ajudar. estávamos precisando. Agora o Murilo vai entrar em Em forma. nome de Jesus. Amém. Agora ele vai conseguir. Vai ser muito bom. Vai muito ser muito bom. bom mesmo. Eu Parabéns, acho que o viu? mais importante Obrigada. Parabéns. é fazer com que o Murilo se sinta bem nesse processo, mas sem cobrança pesada. De Claro. falar, você tem que emagrecer. E sim, meu filho, vamos ser mais felizes, mais saudáveis, porque tem tanta coisa boa pra gente fazer, que é uma forma mais tranquila. Porque é difícil para uma criança de 10, 9, 12 anos entender que ela tem que passar por esse processo, que é algo que os adultos já sofrem, para eles é muito mais complicado, mas vai dar certo. E ele Eu quer. tenho certeza, E ele se ele quer, quer melhor muito, ainda. ele quer muito. E E eu é vi bom. que o Murilinho joga bola, né? Joga, Murilo, anda de bike. olha só, a gente vai fazer depois aí, ó. Quero ver você batendo um bolão, É viu, isso aí. Murilo? É isso aí. E olha, Vamos lá. a É isso ajuda aí. de especialistas é importantíssima e vocês vão ter isso para ajudar. Com Podem ter certeza. Obrigada, certeza. gente. Quero A gente que agradecer agradece. aos pais do Murilo, ao Dr. Antônio Sproisse aqui por Obrigado. essa aula maravilhosa, que é Prazer, sempre prazer. tão importante. Obrigado. E semana que vem a senhora está de volta, viu? Com um prazer Com mais estar com você. consultório aqui no nosso Hoje em Dia. Consulta gratuita, hein, gente? Vai lá, aproveita. É isso aí.